Muito Mas nervoso? fiquei. Pensa, porque eu sou um cara que não parece, mas eu sou um cara tímido. Mas a palavra de Deus fala que os tímidos não herdarão o céu, né? Até quem é espontâneo, ele fica, como é que se diz? Nervoso. Por quê? Os meninos falaram pra mim lá no trabalho, João, mas você fala muito. E como é que você tem nervoso quando você vai pregar? Eu falei, uma coisa eu falar pra uma pessoa que está olhando diretamente pra mim, outra coisa eu falar pra 10, 20 que, tipo assim, se eu falar algo de errado, isso aí, se eu falar algo de errado, todo mundo vai perceber. E às vezes é uma crítica, né? Ver uma pessoa que a aponta. gente fica com medo de ser criticado. Nossa, aquele menino falou tão mal. Mas até então eu fiquei nervoso. Mas você sim. lembra a palavra que você leu? Assim, Rapaz, tem um tempo tem que muito eu não tempo. consigo lembrar. Só um gancho aqui, rapidinho. Quantos anos você tem de crente, vamos falar assim, né? É porque já tem muito tempo pra gente saber quanto tempo tem esse negócio. Assim, pra mim é um tempo bom, bem agradável. É 7 anos. 7 anos, dá pra esquecer de algumas coisas. O número da perfeição, verdade. 7 anos. Então tempo você não bom. lembra a palavra em si, assim. Não, que assim, você... de recordação não. Mas pregar a palavra em púlpito mesmo, foi até mesmo na igreja do pastor Luiz, que é o meu sogro, que é o pai dela. Pra você pregar em púlpito, você lembra a palavra? Eu quero que você lembre lembro, tudo hoje, lembro. hein? Tem que relembrar tudo da sua trajetória. Você lembra qual palavra? A palavra foi em Mateus capítulo 9, que vai falar sobre o paralítico Cafarnaum. Que ficava sobre a cama do milagre. Essa foi a primeira palavra que eu dei em cima do altar. Eu lembro, a minha foi do cego Bartimeu, que Tem eu preguei, uma palavra, né? que eu preguei. De milagre. Mas é ótimo mesmo, a primeira oportunidade. Mas agora eu quero algo diferente, não bem uma pergunta, né? Eu queria que você definisse em poucas palavras para você o que é o Evangelho. O Evangelho. Evangelho eu até tinha deixado aqui na Bíblia aqui separado. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui ainda. Pode procurar, fique à vontade. Como é um podcast, é algo que é uma entrevista, né? Isso. Bate-papo para descontrair. Deixa uma palavra. Deixa eu ver se eu o que é Evangelho? Consigo achar aqui, porque eu tinha anotado algumas coisinhas. O nervosismo deve ter feito você esquecer. Fique tranquilo. É um versículo que te marca muito. Aí, ó, achou. É isso aí mesmo? É isso aqui mesmo. Leia aí pra gente e defina o que Evangelho. É em Gálatas. Vai dizer assim, Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 6. Diz assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de um novo também vou-lo dito, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeis, seja também anátema. Deus o procuro agradar a homens, estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Aqui é Paulo escrevendo, né? Um pouco do evangelho, daquilo que ele aprendeu com Cristo, com Deus, com o próprio Jesus, quando ele ali teve um encontro com ele ali no momento da conversão de Paulo, no caminho de Damasco. Ali o evangelho verdadeiro que Paulo recebeu foi do próprio Cristo. O evangelho que fala do amor, que fala daquilo que Jesus verdadeiramente fez pelo ser humano, que até hoje nós carregamos, que o evangelho em si mesmo é o amor. Porque se nós formos pregar sem o amor para as pessoas, não é um evangelho genuíno.
Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Então, até então, o Evangelho é Cristo. É o próprio Jesus que se doou, que pregou o verdadeiro evangelho, que é a morte na cruz, que derramou o seu sangue, que fez aquilo tudo por amor à humanidade. Então, até que desça um anjo do céu e prega outro evangelho, isso é anátema, não é de acordo com aquilo que o próprio Jesus pregou, anunciou, do amor, do arrependimento, daquilo que a gente temos que viver verdadeiramente. Para mim, o evangelho é isso. Amém? Amém, isso mesmo. Uma pergunta aqui também diferente. A Igreja de Cristo sempre sofre perseguições, né? Desde o início da igreja, da era cristã, até mesmo antes, né, de Cristo, nós vemos no Antigo Testamento algumas perseguições da igreja. Eu queria que você contasse para a gente algumas perseguições que você já presenciou. Conta aí alguma experiência sua de perseguição da igreja que você já presenciou. Boa pergunta, porque até então a igreja de Cristo sempre foi perseguida. Então a palavra sempre vai nos relatar sobre as perseguições, que teve pessoas, que o próprio Paulo aqui, né, que escreveu o Gálatas aqui, perseguia a igreja, né? Até mesmo teve a morte de Estevão, o primeiro mártir da Bíblia e tal. Claro, hoje em dia tem sim perseguição, com certeza, porque o intuito é que abafe a voz do Evangelho, a voz do servo de Deus, para que não venha proclamar o rei na salvação. E tem sim vários tipos de situações que vai ser perseguição. Teve até então, pouco tempo agora, a gente estávamos com a campanha na igreja, né? Uhum. Se eu não me engano, era no tempo da campanha mesmo, campanha de oração de 40 dias. Sim. E estava tendo um culto. Nesse dia eu não fui presenciar o culto, porque eu estava até mesmo passando mal, mas eu fui informado. Estava lá a pessoa pregando e tal, nunca tinha acontecido dessa forma. E teve um rapaz lá perto da igreja que falou que o som estava alto, começou a falar, entrou no meio do culto, querendo tentar tirar até mesmo a graça do irmão para poder reclamar, escandalizar a obra, para tentar nos esfriar também na fé, tentar nos abater. Então, quer dizer, isso é um tipo de perseguição. Por quê? Porque tem pessoas que se incomodam com aquilo que a gente estamos fazendo para Deus. A perseguição. E esse aí, no caso, é no âmbito físico, né? Uma perseguição no âmbito físico. E algo assim espiritual que você acha que a igreja sofre nos dias de hoje? Uma perseguição espiritual. Você acha que a igreja sofre também? Porque a Bíblia fala que a nossa luta, né, não é contra nem carne e nem sangue. No caso, lógico que nesse caso foi uma briga física, né? Foi uma perseguição física. E perseguição espiritual, você já presenciou algo assim forte na igreja, no seu ministério? Assim, a perseguição espiritual vai de acordo com aquilo que o ser humano vive diante de Deus. Uhum. Se eu estou com minha vida espiritual alavancada, boa com Deus, eu não vou sofrer tanto retaliação no mundo espiritual. Porque é assim, para nós combatermos o bom combate, a gente temos que estar sempre preparados. Tem sim pessoas que infelizmente acabam sendo atingidas, ficam mais vulneráveis, porque por sua vez deixa de buscar a Deus da forma que tem que buscar, jejuar, orar, ler a palavra, fazer aquilo que o próprio Deus nos ensinou. Então fica vulnerável às retaliações. Às vezes o nome da pessoa é colocado na Mata Virgem, no Candomblé, fazendo obras para poder destruir essa pessoa, enfraquecê-la e até mesmo leva a pessoa à morte. Por quê? Porque antes de se gerar o mundo físico, tudo vai pelo mundo espiritual. Então, essas pessoas acabam sendo atingidas e sendo retalhadas pelo próprio inimigo. E acaba sendo abatida. É isso mesmo. Você gosta muito de pregar? até sacanagem falando com vocês, mas tem que saber, porque, eu conheço um pastor, pastor ele tem que gostar de pregar, mas eu conheço um pastor que ele falou que ele
não prega bem, mas tem o dom do pastoreio. Porque nem todo pastor tem o dom de pregar. Ele ministra, tal, mas nem todo pastor tem o dom de pregar. E você gosta de pregar? Ó, eu sou sincero, eu amo pregar, mas tem aquele tempo que você, infelizmente, tem momentos que você não está tão apto para pregar. Até mesmo que... Tem dia que você também está querendo ser ministrado. Isso, tem aí. dia que você quer receber, tem dia que você quer... Porque, assim, vai daquilo que, às vezes, a gente estamos vivendo diante de Deus. Tem vezes que estou dentro do quarto, Deus me dá uma palavra, Deus me dá alguma revelação que eu não posso guardar e que tem que ser para aquele dia. E eu não posso deixar para... passar a oportunidade, se eu tiver a oportunidade de estar lançando aquele alimento que o próprio Deus me entregou ali no momento que eu estava buscando a Ele, com certeza eu vou pregar, porque eu gosto de pregar mesmo. Então, Arthur gosta. Então, o presbítero Arthur Bernardo gosta de pregar. Gosta de pregar. Aquele famoso fominha de microfone. Isso, fominha do microfone. Você está na mesma igreja até hoje ou você trocou de igreja? Trocou assim que eu falo, tá, gente? Não é que você saiu, não. Você saiu, né? Saiu de um ministério para outro. Sim. Hoje eu não estou no mesmo ministério. Você era da igreja Assembleia de Deus? Renascer depois. Isso. Mudou o nome da igreja. É algo que é um pouco mais complexo. Sim. Aí eu vou você, entrar em detalhes. mas você não está na mesma igreja, né? Não, você não, saiu hoje não. e hoje você está na qual igreja? Hoje eu estou na igreja de Avivamento Semear. Igreja de Avivamento Semear. Hoje eu estou nessa igreja, estou ali. Graças a Deus tem sido uma bênção. Deus tem feito coisas grandes na nossa vida. E é ali que eu tenho aprendido mais ainda, né, com Deus e com as pessoas que nos rodeiam. E é ali que Deus tem nos dado a oportunidade de crescer diante dele. Sim. Hoje eu estou em outro ministério, não estou mais aonde eu iniciei minha caminhada. Hoje eu estou em outro. Mas não saí rebeliado, nada dessas coisas, não. Isso. Hoje eu estou